pessoal, meu nome é Andréa Borges, eu estou aqui hoje representando a OAB, Direito na Escola e com muito prazer a Escola Legislativa. Hoje o nosso tema será Direito das Mulheres, importantíssimo, né? Hoje, em nossa realidade, você acha que existe diferença de tratamento entre homens e mulheres? Essa é a pergunta que vai ficar ao começo e ao final vamos retorná-la, tá bom? A nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, fala exatamente isso. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então a diferença é essa, gente. Nós somos iguais, homens e mulheres, em direitos e obrigações, e não na estrutura física, fisiológica, no cabelo, na cor da pele. Isso é claro que nós somos diferentes, mas em direitos e obrigações, nós somos exatamente iguais. Então, se somos exatamente iguais, por que é que nós estamos falando em direito das mulheres e o direito dos homens? Por que será que nós estamos falando disso hoje? Porque lá na frente nós vamos ver a necessidade de falarmos sobre o direito das mulheres. Então, vocês vão me perguntar, uma mãe pode ser obrigada a pagar pensão alimentícia caso não tenha a guarda do filho, assim como o pai paga? Claro, direitos iguais é isso. Se a guarda está com o pai, a mãe vai contribuir. A guarda está com a mãe, o pai vai contribuir. Porque, via de regra, sempre a guarda está com a mãe. Isso mudou. Nós temos hoje vários tipos de família e vários tipos de guarda. Então, aquele que vai ficar com a guarda vai receber a pensão do outro. Direitos e obrigações iguais. Então, lá, outra pergunta. Uma mulher tem direito a ganhar salário igual ao homem? Mais do que direito. Todos somos iguais em direitos e obrigações. Então, se eu estou numa empresa desempenhando uma mesma função que um homem, eu vou ganhar para aquele cargo o mesmo salário, ok? E um homem pode dividir as tarefas com a mulher? Espero que na sua casa seja assim. Claro, direitos iguais e obrigações iguais entre homens e mulheres. Não somos iguais. Os direitos e obrigações que são iguais, ok? Combinado? Então, se existem leis que são aplicáveis só para as mulheres, por que isso então? Se está muito claro que nós temos direitos e obrigações, por que na realidade não funciona desta forma, tá? Que são esses direitos das mulheres? Direitos humanos da mulher são uma ramificação dos direitos humanos e baseiam-se no princípio da integridade e dignidade do ser. A própria palavra fala. Nós, mulheres, estamos suscitando e necessitando desses princípios dioturnamente. A minha integridade, a minha dignidade tem que ser preservada e respeitada. Por que essa conversa? Porque nós somos vítimas há muito tempo de violação da nossa integridade, quer seja por palavras, atos, omissões, na maioria das vezes através dos companheiros. Então, aqui alguns artigos, esses aqui não vou me ater muito a eles, porque nós vamos falar de um por um lá na frente, porque lá de trás precisa de uma legislação para proteger, para amparar as mulheres, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o voto feminino, nós só conseguimos o direito de votar a partir de 1932. Por que antes não podíamos votar? Lei Maria da Penha, não vou entrar nela agora porque a doutora Mayra vai falar no próximo momento. Altera a Lei 12.034, inclui como objetivo promover e difundir a participação política feminina. Isso não existia antes, a mulher não podia votar. Nós vamos falar sobre isso. E o principal aqui desse slide, e o próximo nós vamos ver bem aí, um por um, a Central de Atendimento à Mulher, o 180. Importantíssimo que nós saibamos usar e tenhamos coragem para chamar o 180 para a proteção das mulheres, tá? Proteção de diretrizes, Decreto 7.958, diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual,
Você não vê diretrizes para a proteção de vítimas de violência sexual para os homens. Por quê? Claro que eles sofrem violência, sim, mas em um percentual aí de 1% para 99% para as mulheres. Então, a lei vai sempre falar e proteger a mulher, porque ela é a maior vítima. Aqui nós vamos ver aqui algumas curiosidades para vocês verem que essa história dos direitos das mulheres é importante, essa linha do tempo, para ver por que ainda hoje necessitamos desses direitos, tá bom? Então, como eu já falei, em 1932 veio a Constituição e estabeleceu o direito da mulher de votarem e serem votadas. 1932 é que nós conseguimos o direito de votar e ser votadas. Importantíssimo. 1962, gente, 1962 está ali. O Estatuto da Mulher Casada deferiu que a mulher não mais precisava de autorização do marido para trabalhar fora. Precisávamos de autorização do marido para trabalhar fora, para receber herança, para comprar e vender imóveis, assinar documentos e até mesmo viajar. Você que já recebeu isso aqui pronto hoje, já nasce sabendo que você pode fazer tudo isso, não se dá conta que alguém lá atrás lutou por esse direito. Hoje, como recebemos, então, nós temos que respeitar e reverenciar quem lutou por isso tudo aqui. Não tínhamos esse direito. Lá em 1977, o matrimônio deixou de ser indissolúvel. Olha que importância. Você não poderia se separar antes. Você tinha uma vida ali ruim, sofrendo violência. Não tinha como separar. Então, hoje nós já temos o instituto, veio logo a separação. Hoje já é divórcio. Fazemos o divórcio sem bem, sem nada, inclusive via cartório. Avanço. 1988, um marco, nossa Constituição Federal, importantíssimo. O que vem falando lá? Estabelece que é proibida a diferença de salários. Isso nós vamos conversar melhor agora. Estabelece que é proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Nenhum desses motivos pode existir no exercício das funções no trabalho. E a gente sabe que, na verdade, não funciona muito bem assim. Então, precisa de mais divulgação, de um trabalho maior, porque nada disso aqui pode ser um impeditivo para você, mulher, entrar no mercado de trabalho, para você, gordinho, para você que tem uma cor diferente da minha, o cabelo diferente do meu. Todos são iguais em direitos e obrigações. A Constituição nos traz isso. 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente. Todo mundo já ouviu falar no ECA. É isso aí, ó. Ele vem estabelecer a igualdade de condições entre pai e mãe no exercício do pátrio poder. Então, os dois em pé de igualdade, não pode um aqui e outro aqui, está errado. Essa balança tem que ter o equilíbrio. 2002, olha para vocês verem, gente. A falta da virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento. Vocês imaginam que antigamente, antes de 2002, quando a pessoa se casava e o marido vinha descobrir que a esposa não era mais virgem, ele podia anular o casamento. Ainda bem que isso acabou. Imagina se isso se mantém. Então, outro avanço. Isso não poderia nunca ter existido, né? 2005, o termo mulher honesta foi retirado do Código Penal. Por que uma mulher honesta não tinha direito e a mulher supostamente honesta tinha o direito, e ali ia ser um crime? Se a mulher honesta fosse violentada, ótimo, era crime. Se ela não era honesta, não seria crime. Como assim? Entendeu? Então, quando a gente já recebe isso que veio de 2005, é muito natural. Mas alguém lutou e falou que estava errado. Vamos reverenciar. 2006, Lei Maria da Penha, não vou entrar, que a doutora Mayra vai falar sobre ela. Também outro avanço importantíssimo no combate, na erradicação da violência contra a mulher. 2015, a Lei do Feminicídio torna crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência da violência. Não tem hominicídio, não. Tem feminicídio, gente, porque essa palavra é porque a mulher sofreu um crime, foi assassinada por ser mulher, tá? A diferença é essa.
O crime aconteceu pelo fato dela ser mulher. Isso é inadmissível, né? Porque eu sou mulher, eu vou ser assassinada. Não pode acontecer. 2015, dá direito às mães de registrar o seu filho. A mãe não podia registrar, quem podia registrar era o pai. Cadê os direitos iguais? A balança não pode ser assim, assim que é o correto. 2018, a criminalização da importunação sexual. Às vezes, passávamos por importunação sexual, isso não era crime, nem sabíamos que estávamos sendo importunadas sexualmente falando, né? Eu lembrei hoje, vindo gravar essa aula, da minha mãe, que quando jovem eu pegava ônibus, e os pais eram sábios, mas não sabiam falar. Ela falava comigo todos os dias, quando eu ia pegar um ônibus: deixa a mochila nas costas, minha filha. Mas ela não falava por quê. Hoje a gente sabe, para evitar a importunação sexual, o ônibus lotado, abarrotado. Você jovem aí, 12, 13, 14 anos, né? Transformando-se em mulher, era por isso. Os pais eram sábios. Hoje se tornou crime a importunação sexual. A gente vê aí nos coletivos, né? Homens tentando, importunando sexualmente as mulheres, mostrando órgão genital, masturbando na rua, porque a mulher está ali no ponto de ônibus. Crime, ainda bem, né? Prioridade de divórcio para as vítimas de violência. Claro, nós estamos no olho do furacão, acabei de ser agredida, família, filhos, prioridade para ela se divorciar e ter ali os direitos garantidos, guarda, pensão e o afastamento daquele agressor, prioridade, importantíssimo. 2021, crime de violência psicológica. Quantas vezes sofremos o crime de violência psicológica dos maridos, dos companheiros, porque não sabemos fazer, não temos competência, não damos conta, você não sabe dirigir, motoristazinha de um carro só. Quantas vezes a gente escuta isso do próprio companheiro, da própria casa da gente, no lar? Violência psicológica, porque você não vai sair para trabalhar porque você não sabe fazer nada, você só sabe cozinhar, lavar e cuidar das crianças. E uma infinidade de palavras, e hoje é considerado crime, tá? 2022, distribuição, isso é importantíssimo, distribuição gratuita de absorventes a estudantes do ensino fundamental e médio e mulheres em situação de vulnerabilidade presidiárias. Distribuição em 2022, gente, recente, vamos divulgar. Distribuição gratuita de absorventes a estudantes do ensino fundamental e médio para mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. Quem é homem não sabe o que é isso. A gente precisa do absorvente sim, porque senão a gente não pode sair de casa. É impossível. E tem gente que não tem condições, o presídio não tem para todas. Tem mulheres em situação de vulnerabilidade que não pode comprar, né? É caro para quem não tem condições. Então, tá aí, ó, outro avanço para as mulheres. E essa aqui eu deixei bem separado, porque foi agora uma conquista do dia 3 de abril de 2023. A lei determina que as delegacias de atendimento à mulher funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. Isso é muito importante. Esse atendimento deverá, não é poderá, é deverá ser feito preferencialmente em sala reservada e policiais do sexo feminino. Já está assim? Claro que não, porque a lei foi agora, do dia 3 de abril, vamos ter aí uma adequação, mas já é lei. Você chega lá, sofreu uma agressão do marido, do companheiro, toda machucada, e o policial homem vai te atender, você já está totalmente constrangida de ter que procurar a delegacia. Então você vai ser atendida por um policial feminino. Esses crimes de violência doméstica normalmente aconteciam nos finais de semana. Então tinha que esperar a delegacia de mulheres abrir no primeiro dia útil seguinte. Às vezes já é tarde demais, porque as mulheres que estão nessa situação precisam de atendimento urgente. Então isso aqui foi um avanço importantíssimo para as mulheres, tem que ser divulgado. Nós precisamos procurar a delegacia, não deixe, pode ser tarde demais. Está divulgado aí nas mídias o aumento incrível de violência contra a mulher. Então isso daqui, divulgar. Por que nós estamos falando disso tudo? Porque
1 em 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia. E na pandemia a coisa aflorou e passou a pandemia e não cessou, ela se multiplicou. Parece que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente tenta combater, mais a violência contra a mulher acontece. Algo precisa ser feito e eu acho que começa por aqui, entendeu? Nós precisamos falar e divulgar essas coisas. Então, a primeira pergunta que eu fiz, nós temos direitos e obrigações, né? Todos somos iguais. E a violência doméstica, ou seja, no âmbito familiar, como que nós vamos fazer? Quem deveria proteger, agride, isso tem que acabar. Então, direitos iguais, sim, nós somos diferentes. Nós temos direitos e obrigações iguais, mas somos pessoas diferentes e devemos ser respeitadas. A minha fala termina com uma frase que diz que as diferenças não podem ser convertidas em desigualdade. Um abraço.